Boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo. Bem-vindo mais uma vez ao programa Conhecimento e Piedade, nosso novo formato aqui do programa Aconselhamento Bíblico. Nova formação, os pastores são os mesmos, a apresentadora aqui que vem eventualmente também. Para quem estava com saudade de mim, estou de volta, mas não venho sempre. E hoje a gente vai continuar falando sobre medo. Esse mês inteiro vamos falar sobre isso, ainda mais nesse momento que a gente tem passado, a sociedade, o mundo inteiro tem passado. É um tema muito importante, todos nós temos medo, todos nós enfrentamos o medo. A Bíblia fala muito sobre isso e hoje a gente está aqui mais uma vez para falar sobre isso com o pastor Tiago, com o pastor Alberto. Bem-vindo, pastores. Bem-vindo. Obrigado, Paola. E para nós é um prazer estarmos aqui no programa Conhecimento e Piedade para servi-lo com esse tema tão importante, tão relevante para todos nós, né? Não somente para aqueles que nos assistem agora, mas para todos nós, né? Talvez nós sejamos os primeiros da lista, né, a ouvir sobre o tema medo através da Escritura Sagrada. Boa tarde, pastor Alberto. Boa tarde, Paola. Boa tarde a você também que está nos assistindo. Medo, quem nunca, né? Quem nunca? E quem o tempo nunca? todo, E não? Muitas todo. vezes. E de todos os tipos, né? Dos pequenos, dos reais, às vezes até dos irreais, não é mesmo? Exatamente. Então a gente vai falar sobre isso e a gente queria começar lendo alguns versículos, exatamente porque eu comentei no começo que a Bíblia fala muito sobre isso, e temos aqui, ó, a Bíblia fala sobre medo mais de 300 vezes. A gente queria ler alguns versículos para vocês, fazer um exercício com vocês sobre o que a Bíblia fala sobre isso. Vamos começar? Vamos lá. Então, gostaria de que você tivesse, nesse momento, um tempo de aquietar o seu coração e ouvir a voz de Deus através da Escritura Sagrada. E o que nós queremos é, de fato, começar a dar alguns passos para ouvir a voz de Deus. No nosso último programa, nós falamos que os nossos medos falam, que eles têm um significado. No programa de hoje, nós vamos falar também sobre o medo, mas desta vez, Deus fala. Vamos então a este breve exercício. Aquiete o seu coração, se possível, feche os seus olhos ou acompanhe com grande atenção a leitura da Escritura Sagrada, que começa dizendo: depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão, numa visão, dizendo: não tenha medo. Abraão, eu sou o seu escudo, e eu lhe darei uma grande recompensa. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino e aí onde ele está. Na mesma noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então disse: eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. O Senhor disse a Moisés: não tenha medo dele, porque eu o entregarei na sua mão, junto com todo o povo e a terra dele. E você fará com ele como fez com Seom, o rei dos amorreus que habitava em Hesbom. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desça com este, não tenha medo. Ele se levantou, desceu com ele e se apresentou ao rei. Jaziel disse: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Diga-lhe o seguinte: tenha cuidado e fique calmo. Não tenha medo, nem fique desanimado por causa desses 2 tocos de lenha fumegante, por causa do furor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Não tenha medo, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, pois eu o ajudarei, diz o Senhor. O seu Redentor é o Santo de Israel.
Não fiquem apavorados, não tenham medo. Por acaso não revelei e anunciei isso a vocês muito tempo atrás? Vocês são as minhas testemunhas. Será que há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Não tenha medo, porque você não será envergonhada. Não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação. Você se esquecerá da vergonha da sua mocidade e não mais se lembrará da desgraça da sua viuvez. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas palavras que eu vim. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Eu acredito que todos vocês perceberam aqui nas Escrituras Sagradas o quanto Deus se importa com os nossos medos. Nós trouxemos aqui somente 15 exemplos dentre os mais de 300 exemplos ou recorrências de como Deus está se aproximando do homem para tratar o seu coração, para tratar os seus medos. Uma pergunta inicial que eu faço a você é: todos os seus medos foram embora ao ouvir todos esses textos, estas palavras? Começamos em Gênesis, passamos ao livro de Crônicas, ao livro dos Reis, viemos ao profeta Isaías, falamos no livro do profeta Daniel, por fim, nos evangelhos, ou mais especificamente em Mateus. É óbvio que nós temos lutas com os nossos medos, eles estão dentro de nós estamos lutando contra eles, e os nossos medos não vão embora tão facilmente assim. E Deus sabe disso. E é por isso que intencionalmente Deus faz com que a maior ordenança, a maior repetição de palavras que acontece na Escritura Sagrada a respeito de alguma coisa seja assim trazida até nós dezenas, centenas de vezes, porque Deus conhece e sabe que esta emoção, o medo, não nos deixa de uma forma tão simples assim. Tão simples assim. No nosso último programa, nós apontamos para o fato de que existe um significado. Nós falamos a respeito de duas direções. O medo revela que alguma coisa está acontecendo de errado. Estamos em perigo. Vivemos num mundo inóspito, quebrado, perigoso. Por isso o medo, ele trabalha a nosso favor neste aspecto. Mas também exploramos uma outra direção para acessarmos o fato de que os nossos medos revelam muito a respeito das nossas vidas. Os nossos medos revelam aquilo que nós valorizamos. Os nossos medos revelam aquilo que nós amamos e estimamos. Ou seja, os nossos medos são ou podem ser um objeto valioso para conhecer mais de nós mesmos, mais dos nossos questionamentos que nós temos ao longo da vida, ao longo de toda a vida. Portanto, no programa, então, neste momento, nós queremos passar ao entendimento ou à mensagem de que a Escritura Sagrada, ela nos fala que Deus fala, ao passo que nós lutamos com os nossos medos. Deus fala. E acho que nessa recapitulação é interessante, né, alguns pontos importantes que foram colocados.
O medo ele é inerente à vida do homem como um ato criacional. Quer dizer, Deus utiliza, né, o receio do homem, o medo do homem, exatamente para preservá-lo, né, com relação à vida e tudo mais. Então, existe uma discussão sobre como que esse medo atuava, né, antes mesmo da queda, né, é um mistério, mas ou nós temos medo de alguém, ou de coisas, ou de situações. Quer dizer, em todos os momentos nós estamos, então, sendo levados a um sentimento de medo, né? E o medo hoje ele tem se alastrado na vida das pessoas a ponto de controlá-las, né? Nós temos hoje várias síndromes, a gente tem a descrição do DSM-5, por exemplo, com vários transtornos ali relacionados a fobias, ao medo, né? Desde medo de entrar no elevador, até mesmo medo de ficar numa sala fechada. E é interessante que, por mais que existam categorias diferenciadas de medo, nós temos a resposta bíblica comum à vida do homem, né? Quer dizer, a palavra do Senhor é adequada para isso. E como nós lemos aqui, a Bíblia fala mais de 300 vezes, não tenha medo, né? Não tenha medo, não temais ou não tenha medo. Deus fala para o povo, Deus fala para uma pessoa específica, Deus fala para um grupo de pessoas menores. O Senhor sempre está comunicando com relação a isso. Pastor Alberto, por que Deus repete tantas vezes não tema, não tenha medo? Né? Qual é o propósito de Deus? É um positivismo? Né? Vamos lá, não tenha medo. Talvez, diminuir a realidade que nós vivemos, como alguém diz assim, olha, fique tranquila, pode sair meia-noite, não tem problema, não tenha medo. Né? Qual que é o objetivo de Deus em comunicar com o seu povo ou com o seu servo de forma especificamente o fato que ele não deveria ter medo? Pastor Tiago, nas Escrituras Sagradas, quando Deus fala uma coisa 1, 2 vezes, 3 vezes, nós temos que parar e prestar bem atenção. Deus, ele está claramente intencionando transmitir uma mensagem. Mas quando Deus fala mais de 300 vezes, tem mais coisa aí envolvida. A minha resposta curta e simples à questão de por que Deus fala tantas vezes, Deus, ele se importa, ele cuida, ele ouve os nossos medos e ele se importa e cuida de nós. As palavras não tenham medo, não se preocupe, elas são corriqueiras na vida, né? Eu falo isso quase que todo dia para os meus filhos, né? Para o meu filho Samuel, eu falo, rapaz, não tenha medo. Para Ana, né? Ela tem muito medo de abelhas. Então, quando entra uma abelha na minha casa, é um pavoroso, né? Se não matar, ela fica numa tensão. Você percebe que ela tem um medo grande. E ela tem razão de ter esse medo, porque abelhas podem ser nocivas, né? Mesmo quando nós sabemos que aquela abelha não é tão perigosa, ela sim mesmo tem medo. Eu falo para ela, não tenha medo, filho. Só que todas as vezes que eu falo para eles, não funciona. Eles continuam tendo medo. Por exemplo, a minha esposa, ela tem medo de viajar de avião. E você percebe o medo dela, né, na decolagem e no pouso. Ela aperta minha mão, o batimento cardíaco dela acelera e ela está ali lutando com esse medo. Não faz sentido para mim, porque eu me divirto na decolagem e no pouso, mas para ela não, ela tem medo. Mas as palavras de Deus não são as minhas palavras, graças a Deus. As palavras de Deus são as palavras de Deus. Então, por que a recorrência? Porque Deus ouve os nossos medos. Porque Deus, ele se importa com os nossos medos. Ele não se importa simplesmente com as macro situações, ou seja, uma tragédia ou uma pandemia mundial, no sentido de ir até as pessoas, tratar este medo. Mas Deus, ele se importa com o medo daquela menininha de 5 anos que está tendo pesadelos recorrentes e está com muito medo e recorre aos seus pais. E Deus sabe que os nossos medos eles não vão embora automaticamente, né? Nós vivemos no mundo do fast food, do automático, e tudo nós queremos rapidamente.
né? Então, se existisse uma pílula que, ao tomar todos os medos, né, fossem embora automaticamente, digamos, pastor Tiago, se você inventar esta pílula, você com certeza vai ser o homem mais rico do mundo, porque as nações vão vir para cá, para São Paulo, para comprar essa pílula aí na sua farmácia. E o pastor Tiago não tem farmácia, eu estou criando aqui um exemplo. Mas Deus sabe que as coisas não são automáticas. Deus sabe que nós iremos lutar com os nossos medos e progressivamente, com a presença e o auxílio do Senhor, nós podemos dar passos nesse sentido. Se lermos cuidadosamente as Escrituras, começaremos a entender o sentido das palavras "não tenham medo". A maioria das pessoas, talvez, que nos assistem, ou aquelas que irão nos assistir, têm dúvidas em pensar nessa palavra e dizer, é tão simples assim? É simplesmente a gente ouve "não tenha medo", Paola, e acabou? Não entendamos essas palavras dessa forma, de uma forma, digamos, simplista. Mesmo que sejamos tentados a acreditar que é muito simples ouvir a voz de Deus através das Escrituras Sagradas e, de repente, ir vencendo os nossos medos. A ideia aqui de Deus que cuida, que ouve os nossos medos, Ele se importa conosco, pode ser muito bem ilustrada através digamos, de um exemplo, de um fato. Digamos que nós três estamos num voo, né? E o exemplo do voo de avião, ele acontece muitas vezes, né? Pelo menos no último programa, né, pastor Tiago? E nesse programa. Nós três estamos num voo e, de repente, nós ouvimos que a comissária de bordo, num tom desesperado, diz: os nossos pilotos perderam o controle da aeronave. Nós estamos em rota de colisão. Eu não imagino, mas imaginemos nós três dentro deste avião. Os pilotos não estão mais no controle. E o avião, ele vai entrar em rota de colisão. E nós vamos todos morrer. Mas, de repente, no meio daquele pavoroso, daquela angústia, daquela aflição, daquele pânico geral, as pessoas ouvem uma voz, e a voz é: um dos passageiros se levantam e diz, em alto e bom tom: eu sou o piloto, e eu conheço muito bem essa aeronave. Por favor, me dê licença, porque eu sei o que eu devo fazer. Como é que vocês se sentiriam diante de uma manifestação dessa? Um grande alívio. Um grande alívio. Um grande alívio. Tremendo essa manifestação. E é muito interessante, de todos os versículos que a gente leu, a beleza de ver que Deus, logo na sequência, ele fala: não tenha medo, eu estou contigo, ou eu estou no controle, ou ele diz o que vai acontecer. Ele mostra que ele está no controle, ele não só fala "não tenha medo" e sai, né? Ele: não tenha medo, eu estou na situação. É muito lindo. Essa que você falou faz muito sentido para mim quando eu penso numa definição, porque a gente está de medo. Medo é um sentimento, né? É um tipo de sentimento que nós temos com relação a uma situação que advém, né? Segundo o Václav, em Aconselhamento Redentivo, ele diz exatamente do nosso lugar de imaginação, quer dizer, como que eu me vejo e como que eu vejo Deus, né? E a grande questão aqui é exatamente o controle, porque quando você me falou, a palavra que veio na minha mente não foi alívio, foi vamos ter o controle de novo. Porque a maioria dos nossos medos estão relacionados com o lugar de imaginação que nós perdemos o controle. E aí, então, quando Deus diz, aquilo que você colocou faz todo sentido, ele diz: não tenha medo, eu estou no controle, dá aquela ideia de que, ok, tem alguém controlando a situação. Porque se a gente avaliar os nossos medos, você pode avaliar os seus também,
ele tem a ver com isso, né? Uhum. Ou seja, eu saio na rua sozinho, eu vou perder o controle se alguém me abordar para me assaltar, né, para me roubar, porque eu não posso reagir. Eu estou num carro, acontece um acidente, eu perco, né, literalmente o controle. Eu estou no avião, eu não posso controlar aquela situação. Eu entro no elevador, eu aperto um botão, eu não posso controlar aquilo ali. Uhum. Então, a ideia que as pessoas têm muitas vezes é de perder o controle, Sim. que causa, então, um sentimento de medo, né? Seja de uma abelha. A abelha entra ali, eu não tenho controle, né? Porque a ideia é isso, aquela imagem se torna muito maior do que o nosso próprio controle. Exatamente, como um alerta dizendo, opa, estamos em perigo. Exatamente. Perdemos o controle. Nós tememos aquilo que não controlamos. Portanto, ao ouvir uma voz como essa, nós podemos tomar este exemplo e aplicá-lo ao fato do movimento de Deus na direção daquelas pessoas, de homens e mulheres que lutam com o medo, e por isso Deus, ele está dizendo em alto e bom som para nós: eu sei o que estou fazendo, não tenham medo, eu estou aqui, sou eu. Mas talvez essas palavras não façam sentido inicialmente para você, para nós, diante de alguns medos. Talvez o histórico da sua vida, você tenha passado, nós tenhamos passado por situações de profundo pavor, temor, pânico, quando então nós não sentimos tão de perto a presença de Deus. E talvez então essas palavras, não tenham medo, vindas da Escritura Sagrada, inicialmente não façam sentido para você. Talvez você tenha, eu não sei vocês, mas eu já fui testemunha de crentes que passaram por situações assim pavorosas, horrorosas. E talvez aquelas situações alcancem o nosso coração e o nosso imaginário, e nós possamos lutar para fazer sentido dessas palavras de Deus que se dirigem a nós: não tenha medo. Com isso em mente, as palavras não tenha medo podem até soar bem intencionadas, né? Mas, no entanto, elas não ajudam tanto na vida real, porque as coisas estão nos acontecendo a cada dia, principalmente, exatamente agora, nesse momento, as coisas piorando, as cidades novamente fechando e as pessoas cheias de temor porque nós perdemos o controle das coisas. Porque Deus repete tantas vezes? Porque Ele conhece o nosso coração, porque Ele sabe que o medo não nos deixa de forma tão fácil, porque Ele cuida, porque Ele se importa, porque Ele ouve os nossos medos. E acho que quando a gente fala não tenha medo para as pessoas, a gente fala muito no intuito de que fique tranquilo, não vai acontecer nada, né? E é interessante que a fala de Deus com relação ao não temas, né, não significa que aquelas pessoas não vão passar por aquela situação. Eu acho que isso é exatamente uma esperança verdadeira e assim, o Senhor trazendo tanto a causa, né, daquela situação, quanto Ele sendo a própria esperança, porque eu posso dizer ao meu filho: fique tranquilo, não tenha medo de tal situação, no intuito de que eu vou proteger você dessa situação, no sentido de que não vou permitir que você passe por ela. Só que o não tema de Deus considera, né, a realidade que nós vivemos. Então, eu posso ainda não ter medo, mesmo passando por situações extremas, aonde que eu devo ter cuidado, né, da situação. Então, esse não tema, ele é consolador, né, no sentido de não só de dizer, fique tranquilo, vai dar tudo certo, né? Uhum. Mas pode ser que muitas vezes, naquele momento, não esteja tão certo assim. Então, o não tema de Deus é um consolo, né? Uhum. Um consolo de dizer, olha, ainda que tudo esteja saindo do controle, do seu controle, né? Você ainda pode confiar no controle de Deus e não precisa ter medo disso. Sim, e essa ideia de que a gente não pode prometer que a situação difícil não vá acontecer, é um desafio muito grande a gente lembrar que mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que a gente gostaria, que a gente espera, Deus sabe o que é melhor pra gente e Ele está no controle de todas as coisas, e Ele estar no controle é o melhor para nós, né? E levar as outras pessoas e a nós mesmos a confiar nisso
É um desafio, mas a palavra de Deus, quando ela toca no nosso coração dessa forma, a gente consegue experimentar grandes coisas, mesmo em situações muito difíceis, né? E, pastores, vocês vão respondendo, né? Nesse intento de lidar profundamente com os nossos medos, qual que é o primeiro passo, né? Diante de todos esses pontos que a gente levantou, a gente precisa lidar, né, profundamente com eles. Muitas pessoas até lutam tentando ignorar o que não, a gente sabe que não resolve, ou fingindo que as coisas não vão acontecer, pensamentos positivos, etc. A gente sabe que não é a solução. E qual que é o primeiro passo para a gente? Paula, falando a respeito disso, né, é interessante nós conhecermos a nós mesmos, né? E o conhecimento de nós está atrelado ao conhecimento de Deus. E então é importante duas coisas quando nós olhamos para os nossos medos. Nós sabemos pelo menos duas coisas. Em primeiro lugar, é que o nosso medo, o medo é uma emoção forte, que sempre age como uma espécie de chefe, certo? Ele exige controle e não será fácil se livrar dele. Então nós temos que partir deste pressuposto. O nosso medo, ele é forte, não é simples assim. Para de ter medo e simplesmente nós paramos de ter medo, mas ele exerce este controle, aquilo que o pastor Tiago colocou, né? Nós tememos aquilo que nós não controlamos. Então, normalmente, quando numa experiência que eu tenho, eu estou com medo, e você chega para mim e diz assim, pastor Alberto, pare de ter medo. Normalmente, os meus medos vão vencer essa sua palavra, essa sua, digamos assim, esse seu conselho, essa sua mensagem. Talvez, digamos, eu esteja numa situação de grande perigo, abra a Escritura, a palavra de Deus, leia lá, não temais, eu estou com você. Automaticamente os meus medos não vão embora. Nós cremos no poder do Espírito Santo usando a palavra de Deus, mas nós sabemos que o problema não é a palavra, o problema não é a obra do Espírito, mas o problema somos nós. E o processo de mudança ele é normalmente duro, difícil, lento. Portanto, novamente, eu vou ler isto e talvez os meus medos vençam estas palavras inicialmente lidas por mim. Não tenha medo. Os nossos medos agem como se tivessem que controlar a situação. Eles agem fortemente. E aqui uma pergunta para nós. Qual foi a última vez que nós lemos na Escritura não temais? E aquilo realmente tocou o nosso coração de forma profunda e aqueles medos se dissiparam. Essa pergunta para você que está em casa, essa pergunta para mim, para nós. A coisa não é tão simples assim, mas Deus não desiste, Deus está se aproximando, Deus está se revelando. Mas, em segundo lugar, no intuito de dar estes passos, de entender um pouco mais do nosso medo, e nós temos que entender um pouco dele para estar, assim, tratando essa coisa no coração, é que quando o medo ele se avoluma, nós queremos alívio imediato. Porque o medo é impaciente. Nós somos impacientes. E quando temos algo que está trazendo desconforto, a gente quer se livrar disso na mesma hora. Né? A nossa luta contra o medo, devemos aprender que não vai adiantar sermos ou buscarmos concertos rápidos, aquele drive, né, through. Eu vou parar e eu vou consertar rapidamente, eu vou usar aqui a tecnologia no sentido de faça isso, isso e isso e pronto, vai funcionar. As coisas não são tão simples assim. Mas o primeiro passo, Paola, no sentido de tratar o medo no coração, e eu falo em qualquer nível, desde a menininha de 5 anos que está tendo pesadelos horrorosos diariamente, como aquele homem que perdeu tudo
o trabalho, a casa, os bens, está com a sua esposa na UTI e está em pânico, temendo o dia de amanhã, para as duas situações, o primeiro passo que nós devemos dar é aquietar o coração. Esta palavra de Deus é dirigida àquelas pessoas cheias de medo no coração. E aí nós ouvimos novamente o Salmo 46, versículo 10, dizendo: aquietai-vos e sabei que sou Deus. É desacelerar. Sabe, eu já pude presenciar pessoas num ataque de pânico. E o que eu fiz foi simplesmente me agachar próximo da pessoa, segurar a mão dela e dizer: respire fundo, respire fundo. Porque naquele momento a pessoa precisa daquele apoio, daquele alento para que esses sintomas físicos, né, de palpitações, de sudorese, de tremedeiras, possa ir sendo amenizado. Primeiro passo, aquiete o coração. Aquiete o seu coração. Desacelere. E isto de forma intencional, proposital, para darmos outros passos na direção de conhecermos mais o nosso Deus. Pastor, qual é o peso, ou onde entra aí, né? Eu acho que um fator importante a gente dizer sobre arrependimento no processo de lidar com os medos, porque eu posso ver, ter a minha visão do medo simplesmente como algo que me controle, mas se nós temos medo é porque lidamos com situações dentro do nosso coração, que seja talvez a querer controlar e não ter o controle, ou querer lidar, né? Qual é o elemento do arrependimento, né? De como nós enxergamos isso, porque eu posso, então, me ver de alguém que tenha medo, que precisa ser trabalhado por Deus por isso, eu realmente preciso, né? Mas qual a necessidade do arrependimento bíblico, né, diante de um trato do coração, para entender, eu estou pecando contra Deus, ou esse medo não é fruto de um pecado? Uhum. No nosso último programa, nós conversamos a respeito desta linha, desta fronteira divisória. Nós afirmamos aqui que nem todo medo ou a experiência do medo na vida humana é pecado. Então, inicialmente nós afirmamos isso porque as pessoas têm essa dúvida: ter medo é pecado, é falta de confiança? E nós falamos, não. Primariamente, o medo, ele tem essa direção de alerta, porque nós estamos vivendo num mundo pecaminoso. Mas quando o medo se avoluma, e quando nós atravessamos esta linha divisória tão tênue, e quando o medo começa a controlar e fazer com que nós tomemos todas as decisões baseadas em nossos medos, quando a nossa vida é sufocada, quando nós não temos mais esperança, a esperança está se esgotando, nós então entramos num território onde o medo está se manifestando na experiência humana de forma pecaminosa. Ele está controlando. Ele é, na prática, um Deus em nossas vidas. E o processo de parar, aquietar-se e entender o significado e a direção desses medos, quando ele se avoluma e quando ele faz com que nós atravessemos essa fronteira, entender e perceber e reconhecer aquilo que de fato está em jogo, aquilo que nós valorizamos, aquilo que nós amamos, aquilo que nós interpretamos como uma necessidade, e se nós não tivermos aquilo, se nós não alcançarmos aquilo, nós vamos perder, nós não vamos ter mais sentido na vida, e isso me leva a um pânico, isso me leva a um medo. Eis aí, neste processo de avaliarmos essas questões do coração diante de Deus, a necessidade do arrependimento. Porque a manifestação do medo, ela pode ser variada, né? Por exemplo, alguém pode ter um ataque de pânico e aí ser tomado pelo medo, mas também alguém pode ter medo de ter necessidades e trabalhar
muito intensamente, não pelo trabalho, mas, quer dizer, a manifestação do medo, Ampla, né? ele é amplo. Quer dizer, porque quando a gente pensa em medo, em pânico, a gente pensa só em ataques, ou pensa em recuo daquela situação. Mas alguém pode ter um desgaste excessivo no seu trabalho, na sua vida, porque ele tem medo de que falte alguma coisa na sua casa. Então, nós temos aí necessariamente um link com a questão da providência de Deus. Então, Sim. ou seja, então é amplo, né? Essa discussão sobre Sim. medo é O amplo. medo direcionando as nossas motivações, Exatamente. né? Até mesmo dentro de relacionamentos, quando eu converso muito com algumas moças, assim, em relacionamentos que não deviam acontecer e tudo mais, você percebe o medo de ficar sozinha, que dirige essas decisões que vão contra a vontade do Sim. Senhor. Sim. Bom, a realidade é, há muitas pessoas com medo, né? Acho que a gente trabalha isso, inclusive no próprio aconselhamento, muitas pessoas tendo ataque de pânico e tudo mais. E muitas pessoas têm buscado respostas, porque o medo hoje ele se tornou algo problemático, né? E até na nomenclatura até colocado assim como algo que é, obviamente, nocivo à vida do homem, porque ou o retira da vida social, né, de cumprir tarefas, quer dizer, ela começa a ter ataques, ou então o envolve socialmente intensamente, que é o contrário, né? A questão reversa do medo. Uhum. Então, muitas pessoas têm buscado tratamento, têm buscado ajuda, inclusive dentro das igrejas, mas a grande questão também é que muitas pessoas estão frustradas porque não estão conseguindo vencer este medo, tanto nas várias ou variadas filosofias, né, que abordam com relação a uma linha específica de como tratar as situações, aqui especificamente do medo, e até mesmo algumas resoluções bíblicas, né, que as pessoas talvez buscarem, alguém diz para elas assim, ó, não tenha medo, ó, a Bíblia está dizendo que você não tem medo, agora vai e não tenha medo mais. E pessoas estão frustradas, né? Sim. Porque, como nós vemos aqui, existe a sensibilidade do Senhor com relação à limitação e o medo do homem, né? O medo do ser humano. Então, o que fazer? Para onde ir? Já tentei resolver a questão do meu medo, não consegui, já procurei terapias, procurei filosofias, fui na igreja, li o texto de não temas, aí não deu certo. Não funcionou. Não funcionou. O que eu faço? Tiago, isso é algo real, né? Atinge muitas pessoas. E é interessante que as pessoas estão buscando alívio para os seus medos, né? E dentro da nossa cultura, né? Os nossos medos, eles receberam uma outra terminologia, né? Eles são chamados de as neuroses, né? Pessoas que estão ligadas à realidade da vida e têm os seus medos, né? São os neuróticos, né? E neurose se refere a medos, né? Nós estamos aqui utilizando um termo que aparece vastamente nas escrituras sagradas, mas ele se refere àquilo que a nossa cultura mais atual, moderna, chama de neuroses. Mas o medo ele tem uma lógica, ele tem uma linguagem. E muitas pessoas, sim, têm se frustrado ao passo que elas estão buscando ajuda, né? Ajuda com uma série de locais. Isso porque o medo ele busca o alívio, ele busca essa paz, essa segurança, mas ele normalmente não sabe para onde ir, né? Ele não sabe o que fazer. Mas a ideia é que, ao passarmos pelos nossos medos, nós queremos ir para algum lugar. E a ideia é que nós possamos ir para um lugar seguro. Por exemplo, a menininha de 5 anos que está tendo pesadelos noturnos, ela vai pedir ajuda aos seus pais, né? Porque ela quer, de fato, a segurança, paz, alívio para os seus medos. Para os seus medos. No entanto, nós sabemos que pessoas ou coisas são limitadas, né, para nos ajudar com os nossos medos. Nós somos complicados. A questão do medo na experiência humana é algo complexo, é algo extremamente complexo. Então, quando nós vamos ou nos movemos com os nossos medos à busca de alívio, de paz, de segurança, e nós percebemos a limitação daqueles que querem ajudar, então nós é como que voltássemos à estaca zero,
Nós estamos novamente enclausurados aos nossos medos, Portanto, nós queremos, neste momento, pensar e avaliar e meditar de que não existe outro lugar onde nós podemos levar os nossos medos e ter uma trajetória segura. Sabe, o piloto que diz, por favor, licença, eu sou piloto, eu conheço essa máquina, eu sei o que eu estou fazendo. É justamente a forma como Deus se revela na Escritura. E, mais uma vez, Deus sabe que eles não vão embora do dia para a noite de forma automática e rápida, mas Deus nos convida e nos pega pela mão para uma caminhada. Uma caminhada que vai sendo estreitada ao longo da vida. Então, nós cremos pela Escritura Sagrada que o único lugar para onde nós devemos ir é para Deus. E isso, pastor Tiago, é muito mais do que decorar 3, 4, 10, 15 versículos bíblicos. Mais uma vez, nós cremos no poder do Espírito Santo que se utiliza da palavra de Deus. Mas a minha proposta diante de uma situação como essa, de alguém que está frustrado, alguém que está desanimado, alguém que já tentou tantas coisas e não viu o resultado, talvez ali amarrado a uma ideia imediatista, automática, rápida, a minha proposta ou a minha palavra é: deixe os seus medos te conduzirem para conhecer mais de Deus. Deixe o Espírito de Deus, por meio de sua palavra, te ensinar o conhecimento de Deus. O que eu estou querendo dizer aqui é experiência com Deus, é vida com Deus. É estar diante de Deus com o coração quebrantado, levando os meus medos a Ele. E ao passo que eu conheço mais a respeito de Deus, da obra de Deus, de Cristo Jesus, ao passo que eu estreito meu relacionamento com Cristo, com o Senhor da minha vida, ao passo que numa vida cristã intensa, de se aproximar intencionalmente, usando as disciplinas espirituais da oração, da leitura da palavra, de se aproximar de Deus, de chorar diante de Deus, de quebrantar o meu coração diante de Deus, aí o exercício de orar com ações de graças, de ouvir a voz de Deus na Escritura, vai acontecer como uma resposta à minha vida de amor e de relacionamento sólido. Eu me refiro a um relacionamento robusto, sólido, concreto, diário com a pessoa de Cristo. Mas cuidado, temos que ter cuidado porque a coisa não é automática. Isso não significa dizer que se eu fizer uma campanha de 2 semanas, eu vou me livrar de tudo. Deus pode fazer coisas grandiosas, mas normalmente, geralmente, Ele nos convida para uma longa caminhada. E ao passo que nós vislumbramos a glória de Deus na pessoa de Cristo, a sua voz, através da Escritura, pela operação do Espírito Santo, vai criando um corpo e um sentido. Aquela mensagem vai sendo aplicada pelo Espírito de Deus na minha vida. E eu vou dando passos concretos ao longo desta caminhada. É bem profundo a gente pensar em tudo isso, né? Pode falar. Existe um elemento também interessante, né, nas filosofias, que na maioria delas, que tratam o medo, que é a questão que nós chamamos, né, de certa forma, de probabilidade. Por exemplo, se a pessoa ela tem medo de viajar de avião, aí é apresentado para ela, estatisticamente, a probabilidade daquele avião cair. Se a pessoa ela lida com qualquer tipo de medo, normalmente se apresenta, olha, o medo é comum, mas, né,
Você vai ter o medo, tem que lidar com isso, ou tem que conviver com isso. Ou então tem duas coisas. Faz com que a pessoa pense na chance daquilo acontecer. Então isso é um meio de tratar o coração da pessoa e que pode acontecer. Quer dizer, não tenho domínio, mas se você, aquela ideia, se você faz a estatística, você traz, né, todas as informações e dizer, não, cada 20 mil pessoas, uma acontece. Quer dizer, peraí, então eu tenho domínio aqui de saber que talvez não aconteça comigo. Sim. Né? Ou então ao contrário, né, que tanto você tem a ideia de fazer essa estatística, ou também a ideia até de pensar assim, não, isso nunca vai acontecer. Ou então pensar assim, não, mas ou fazer aquilo que nós chamamos de exposição ao medo, né? Então, se tem medo de cachorro, bota a pessoa lá junto com o cachorro e fala, fica com ele até você lidar com esse medo. E com tantas respostas que as pessoas têm sobre o medo, né? Realmente, muitas se frustram porque ela pode vencer categoricamente um medo de uma situação, mas isso não significa que ela realmente venceu o medo no seu coração. Ela se adaptou àquela situação, mas ela vai ter mais problemas, mais consequências, mais questões que vai viver na sua vida. Então, isso se não tratado biblicamente, é um ciclo que nunca termina, porque os temores vão aumentando, né? Os temores vão existindo na vida das pessoas. Sim. E pastores, não tenha medo, né? O que onde a gente viu que está ao longo das escrituras inteiras, né? Desde o Antigo ao Novo Testamento, o que essas palavras de fato dizem sobre Deus? Paula, não tenha medo, fala de coisas maravilhosas para nós. Vamos pensar sobre ela. A frase não tenha medo na escritura, ela pode ser interpretada de formas diferentes, né? Alguém pode olhar para ela e achar nela um Deus severo gritando, dizendo, olha, não tenha medo, né? Então essa é uma forma de interpretação, né, do medo. E nós podemos, então, chegar à conclusão de que essas palavras sejam aí palavras de um déspota autoritário, né, e não entender, de fato, o que essas palavras revelam a respeito do Deus que se revelou na Escritura Sagrada ao homem. Então, essas palavras, não tenham medo, elas revelam a nós um Deus amoroso. Como o pastor Tiago bem disse, palavras de consolo, de encorajamento. Porque Deus sabe que nós temos medo. Porque Deus sabe que nós temos muitos medos. Porque Deus sabe que esses medos não vão embora automaticamente, rapidamente, num piscar de olhos. Deus, de forma amorosa, de forma poderosa, generosa, Ele vem até nós e Ele nos diz, não tenha medo. Isso revela muito a respeito do caráter de Deus, de uma forma mais profunda. Isto revela quem Deus é. Ele é inicialmente um pai. Ele é o seu pai. Ele é o nosso pai. Ele é o seu pai. Você que creu em Jesus Cristo como Senhor, único Senhor e suficiente Salvador da sua vida, Deus é o seu pai. Você que ainda não entendeu o Evangelho, ou não tem uma vida com Deus, ou buscando a sua vontade na sua palavra, você também tem os seus medos. E talvez você não saiba para onde ir. A Escritura Sagrada nos revela este Deus que é Pai. Cujos pais terrenos, eles são meras sombras quando eles trabalham bem, mas nós somos normalmente egoístas como um pai, pecadores. Isso não tem nada a ver com este Pai, o verdadeiro Pai, o sublime Deus que cuida, que se importa conosco. A Escritura Sagrada até diz, né, que se um pai terreno ouve o seu filho pedindo algo e não dá a esse filho, ao invés de pão, pedra, imagine o Deus Pai Celestial,
o que ele fará por nós. E eu me recordo aqui, meus irmãos, da parábola do filho pródigo, né? Aquele filho que pediu a sua herança, que abandonou a casa do pai, que foi para um país estrangeiro, longínquo, gastou tudo, farriou, fez o que quis fazer. De repente, uma fome atinge aquele país, ele se vê na miséria completa, ele se vê dando comida para os porcos e comendo da comida dos porcos, ele cai em si e ele retorna para a casa do pai. E o texto lá de Lucas capítulo 15, dos versículos 11 a 20, vão nos falar que ao longe o pai avistou o filho rebelde, e ele correu na direção do seu filho. E ele o abraçou. E ele o beijou. Mas o filho diz: pai, eu não sou digno, porque eu abandonei a sua casa. Me torne um dos seus escravos, um dos seus servos. E ele disse: não, você é o meu filho. Ele abraça, ele beija, ele prepara vestes festivais, é aquele churrasco de picanha de primeira qualidade, e ele vai celebrar o retorno do filho. Esse é o pai. As palavras "não tenha medo" revelam Deus como nosso pai, que se importa, que cuida de nós, mas elas também não revelam simplesmente um pai amoroso, mas um Deus que é rei. Um Deus que é rei. O nosso Deus é pai e também rei. É pai e também rei. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Lucas capítulo 12, versículo 32. Nós ouvimos isso. Percebam só que este rei é poderoso, este rei é grandioso, o seu reinado se estende por todo o universo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Abraham Kuyper, um grande teólogo calvinista lá da Holanda, falando a respeito da soberania de Deus, ele diz que não existe um milímetro sequer no universo que Deus não olhe para esse milímetro e diga: este milímetro pertence a mim. Tudo pertence a Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Deus poderoso. Ele é o Rei poderoso. Para lidar com os nossos medos, nós precisamos nos mover para algo que é seguro, que é mais poderoso do que nós. Por isso que Deus é o único lugar para seres humanos sobre a face da terra buscarem tratar os seus medos. E ele diz mais: ele nos dá o seu reinado. Até mesmo Satanás, que ataca pessoas e seduz pessoas e cria armadilhas para que os nossos medos sejam exacerbados, avolumados. Ele é um parasita, ele depende do reino de Deus, ele ataca os filhos de Deus, ele tem o seu domínio, mas tudo o que ele o faz na ordenança ou na permissão do grandioso rei. As palavras "não tenham medo" revelam um Deus que é rei. Não é simplesmente um pai amoroso, mas ele também é um rei poderoso. Poderoso. E, por último, essas palavras "não tenha medo" revelam um Deus generoso. Porque se nós pararmos para pensar, a forma como Deus retribui a filhos rebeldes, como o filho pródigo que se arrepende de ter feito o que fez, é dando amor a eles, é beijando eles, é abraçando eles, é trazendo roupas festivais e é fazendo uma grande festa, e é dando o seu reinado para que reinemos juntos com este Deus que é Pai,
com esse Deus que é poderoso, com esse Deus que é generoso. Talvez isso pareça bom demais para ser verdade, não é isso? Sim. Mas esta é a verdade expressa pela palavra de Deus. Nós tendemos a julgar as palavras de Deus baseado em nossos sentimentos. Eis aqui um ponto importante para lidar com os nossos medos. Por exemplo, se nos sentimos abandonados, nós passamos a crer que somos abandonados. Esse momento é um momento de nós não darmos tanto peso assim aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Porque assim como que presos pelos nossos medos, nós estamos dando controle a eles. E é este o momento em que nós devemos, nesse sentido, desprezá-los e dar voz gradativamente, progressivamente, à voz de Deus, através da sua palavra e através da operação do Espírito Santo. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. É esta a gloriosa mensagem de um Deus que se revela atrás destas simples palavras. Não tenham medo. Essas simples palavras revelam um Deus que é Pai, que se importa, que cuida, que ouve os nossos medos. Revela um Deus que é Rei poderoso, no qual nós devemos nos refugiar. E um Deus generoso que nos dá todas as bênçãos celestiais. É lá que você precisa levar os seus medos, todos eles. Amém. Quer falar mais alguma coisa, pastor? Quero levar meus medos para lá. Amém. A gente já está chegando mesmo ao fim do programa. E algumas pessoas comentaram aqui no chat. Muito obrigada pela participação de todos. A Marcília Pena falou: muito bom o ensinamento, mas às vezes o medo invade o nosso coração quando estamos passando por alguma situação. Ela perguntou se é falta de fé, mas a gente comentou aqui no comecinho, né? Pode ser, mas também não necessariamente é, né? O tema do medo está em evidência, porque as pessoas estão com medo de ter e têm a sensação de medo de ter a sensação de medo. Também tem isso, né? O medo do medo, a gente pode falar Medo disso. do medo. Medo do medo. Exato. O Sebastião Hélio comentou bastante aqui, falou que essa pandemia trouxe muito medo à população brasileira, o medo do desconhecido. Precisamos nos afastar da televisão, rádios... Calma. A gente precisa ter equilíbrio, né, também, nessa situação difícil. A Paula Lima também disse que o medo é real. A nós, seres humanos caídos, Deus nos conhece e nos dá ferramentas para lutar no momento em que estamos enfrentando o medo. A prática de memorizar as escrituras é uma dessas ferramentas. Muito bom. Gente, muito obrigado a participação de todos. Continuem acompanhando o programa. Na semana que vem a gente volta com o tema ainda, mas a gente tem mais 2 programas, né, pastor? Exatamente. O próximo programa nós vamos falar sobre o espectro, vamos abrir o espectro do medo para falar a respeito do medo que nós temos, daquilo que os outros estão pensando de nós ou vão falar de nós. O medo de perder aquilo que nós adquirimos. A pandemia está alavancando esses medos. E de uma forma mais profunda, o medo da morte. Nós estamos lutando, parece que com mais evidência, por causa de tudo que nos está acontecendo, havendo milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo perdendo as suas vidas. O medo da morte. Como lidar com o medo ou o temor dos outros? Como lidar com o medo de perder todas as coisas? Como lidar com o medo de ficar doente? Como lidar com o medo de morrer? Nós vamos fazer isso através de algumas entrevistas. Nós vamos aí entrar em contato com pessoas, com irmãos, conselheiros, pastores experientes, para ouvi-los a respeito deste espectro maior do medo. E no último programa, Paola, pastor Tiago, nós vamos tentar olhar um estudo de caso.
e como nós podemos ser usados por Deus de uma forma sistemática, de uma forma organizada, para ter boas conversas com aquelas pessoas que estão no nosso convívio, mas estão tendo pânico, estão tendo pavor. Como ajudar isso? E nós vamos fazer isso num formato de estudo de caso, no nosso último programa da série Medo, na última quinta-feira do mês de março. Muito bom. Então, acompanhe o programa, acompanhe a programação toda da BPTV, tem sido uma grande bênção. E semana que vem a gente está de volta. Acompanhe também os programas através do aplicativo da rádio da IPPTV, da IP Pinheiros. Dá para baixar pelo Google Play e você pode ouvir os programas. O Conhecimento e Piedade está lá também, toda quinta-feira às 14h30. Então, boa tarde para todos. Até semana que vem. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos.